Bom dia, irmãos, queridos amigos. Estamos, neste momento, entrando em sintonia com o Evangelho, com os benfeitores amigos, convidando a todos também a fazer o mesmo, para que nós possamos formar uma corrente divina de fortalecimento aos nossos espíritos. Hoje nós vamos ler o item 5 desse capítulo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração, porque porque, por todas as nações, entretanto fizestes dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meios de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre querido que tem nos ensinado, que tem nos dado força para vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, e que saibamos cada dia mais compreender a grandeza do seu amor em nossos corações. Jesus amado, que nesta manhã sublime, nossos pensamentos unidos possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que esta prece seja o bálsamo para todos nós. Queridos amigos, mercadores expulsos do templo. Nós ficamos pensando naquela época como Jesus teve o olhar para todos os lados, para tudo aquilo que fosse para nos educar. Quantos hábitos ainda trouxemos, se nós não tomarmos cuidado, aí a gente pode perceber quantos de nós ainda vendemos ou queremos vender dentro da casa espírita os produtos que nos interessam a serem vendidos. A casa espírita, o local de nossas orações, pede respeito. E aí Jesus nos mostra nessa lição: ai de vós, escribas e fariseus, mas ele fala hipócritas. Porque essa lição que Jesus nos traz, mercadores do templo, na verdade, ela é uma lição que nos traz um olhar de indignação, porque que direito eu tenho de cobrar do outro aquilo que gratuitamente eu recebo? E que direito eu tenho de vender para o meu irmão
dentro de um núcleo vamos falar da casa espírita, né? Para atualizar esse nosso momento, quem somos nós para cobrarmos? Nós vamos ver que nós já falamos dessa mediunidade e que muitas vezes a pessoa ainda se sente bastante confortável de receber o que não podíamos mais receber. Hoje nós já estamos no outro processo de evolução. E aqui nós vamos ver que quando Jesus chega no templo, era uma época de Páscoa, que todos iam para a cidade e aproveitavam o comércio. Mas ele traz para nós uma colocação em que minha casa será chamada casa de oração, porque para todas as nações. Ora, eu gostaria de refletir uma coisa, que aqui no Evangelho, ele vai nos mostrar uma situação, derribou as mesas dos cambistas e os bancos, que vendia os pombos. Olha, eu acho que isso aqui é uma questão mesmo de tradução, de interpretação, porque não era essa atitude de Jesus. A indignação do mestre deve ter sido tão grande, ele que ensinando o valor da oração, o valor de Deus como um pai. Então, nós temos que considerar que a indignação é pelo fato da venda, da circulação do dinheiro, que eles estavam tão acostumados a vender as orações e que passavam também a fazer um comércio. Cristo, ele nunca examinou o campo do seu apostolado cruzando os braços com ternura doentia, nunca. Jesus nunca parou. Jesus nunca cruzou os braços para olhar a dor do irmão. Muito pelo contrário, Jesus fez tudo que Deus lhe concedeu a oportunidade de fazer. E nós sabemos que ele jamais esqueceu de fazer o que estava a seu alcance. Então, isso para nós é um estímulo. O que é para nós ser cristão? E ser cristão não é dilatar só a tolerância com o mal, não é. Quantas vezes nós somos chamados de pessoas assim duras, severas, mas a dureza e ser severo não quer dizer que sejamos mal educados, mas que sejamos fiéis. Aquilo que nós temos conhecimento, porque se isso não passar, não começar de nós mesmos, quem vai fazer? Então, todos nós que consideramos a doutrina espírita como um farol que me ilumina, que me traz essa lucidez, eu não posso viver com os sentimentos de indignação contra as questões que muitas vezes trazem prejuízos para o outro. É preciso que a gente tenha sinceridade diante do Evangelho de Jesus. É aquela palavra que nós gostamos muito de dizer no dia a dia da vida para nós, para mim. Sim, sim, não, não. Se Jesus indignou contra aquela hipocrisia daquela época, que eles eram ainda inseguros, imagina o que ele hoje fica pensando dos mercadores do templo, que quantos ainda negociam as oferendas. Então, onde estão as virtudes que nós estamos querendo buscar? O Mestre nos ensina e muitas vezes nós ignoramos esses ensinamentos. E essas reações, que são nobres diante das situações que o Cristo vive e nos ensina, sempre precisa ser analisado por nossa parte qual é o jogo do nosso interesse. O bem-estar, qual é a clareza do nosso pensamento? Porque às vezes nós não temos a clareza para os homens, mas para Deus e para a nossa consciência, nós não podemos negar. Então, se Jesus expulsou do templo os mercadores, ele condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma, amigos. Então é preciso que a gente reveja isso, né? Tem tanta gente que trabalha dentro de uma casa espírita
com interesses diferentes. Às vezes ganhamos tanta doação para ser distribuído a escolhas pessoais, a escolhas para preferências. Não é isso que nós estamos aprendendo. Qual que é o protótipo da virtude? Se nós continuarmos a fechar os olhos, e se Jesus nos ensinou, quantas vezes ele ficou indignado, as suas reações foram nobres, porque ele via e percebia o que estava em jogo dos interesses dos outros. Quando nós temos uma clareza de pensamento, nós cumprimos com os nossos deveres sem trazer nenhum prejuízo para a nossa moral e para aqueles que estão junto de nós. Então, quando se tratava da personalidade divina que o Cristo pedia em relação a Deus, nós podemos perguntar: será que aqueles discípulos ou apóstolos se disputaram entre si para ganhar o título de apostolado, de discipulado? Não, meus amigos. A vida tem nos convidado a entender que a voz divina que se levantou com energia e com essa força magnética enérgica do templo do nosso coração, é preciso que a gente também compreenda que os vendilhões, eles precisavam ser esclarecidos. Talvez eles não soubessem do que nós sabemos hoje. Então, para que a gente possa exortar os vendilhões, nós precisamos entender qual é o motivo, a causa, a dor. Para os outros que não, muitas vezes, não compreendem o júbilo, a alegria da vida, defende os seus interesses, até os interesses sagrados, com uma energia muito forte. Foi o que Jesus nos disse, ele preferiu a cruz do que a coroa de espinho, do que a vaidade dos homens, do que as coisas que nos favorecem. Nós ainda não refletimos na essência, na situação que o Evangelho nos ensina. E nossa indignação, que às vezes surge de dentro de nós, alguma forma, é útil para que a gente possa olhar, saber o que precisamos e o que desejamos para nós e para o outro. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que Kardec traz do para nós essas questões do Evangelho, é preciso que a gente analise por que sempre ele nos traz o início. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai daquele que usa da hipocrisia. E nós? O que nós estamos fazendo? Então é preciso, quando ele fala, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornai os monumentos dos justos. E que dizeres, se existisse no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue aos profetas? Tudo isso que o Evangelho nos traz, amigos, merece um cuidado, uma atenção. Nós não podemos envergonhar, em situação alguma, de atender a tudo aquilo que nos compete, especialmente na casa espírita, para que a gente possa ter dentro de nós a serenidade, a confiança. E não seria envergonhar atender aquele missionário incapaz de ter qualquer reação? É preciso que a gente reflita
que nós podemos ter a melhor missão, mas eu não posso ser conivente. Então, quando Jesus, que era o grande missionário, ele indignou-se no templo diante daqueles homens que eram os mercadores infiéis. Que razões movem o homem aqui na Terra a não recorrer à justiça do mundo quando nós passamos por dificuldades? Todos nós temos a oportunidade de recorrer e de submeter aquilo que a justiça do mundo nos oferece. Então, quando nós estamos falando de mercadoria, de mercadores, eu preciso entender que todos nós precisamos ter outro olhar para as questões de Deus. Quando nós deixamos de conduzir uma criança pela pior companhia, nós estamos vendo que às vezes nós estamos omitindo uma oportunidade de ajudar. Onde nós vamos buscar no Evangelho o amor, a caridade? Que seria esse reino de Deus que Jesus tanto falou que vem implantar? Se nós queremos um reino dominador, então nós precisamos fazer uma análise que se o mestre, ele nos ensinou e ele fez com que todos nós tivéssemos momentos de reflexão para que a gente pudesse meditar nas profundas perturbações das horas em que vivemos com dificuldades, mas ele nos ensinou que sempre as nossas necessidades espirituais são amparadas. Elas estão sob o olhar de Deus e todos nós também estamos sob a vontade desses espíritos amigos que nos ajudam a melhorar. E Deus, na sua misericórdia infinita, que nos enviou o seu Filho unigênito, Jesus, quando ele, naquela hora extrema, ele nos diz, deixa um exemplo, né, de lição para nós tão grandiosa do amor infinito que devo ter para com Deus. Perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Elevemos sempre o nosso pensamento a Deus, amigos, mas que a gente não seja os mercadores do templo, que a gente não venda aquilo que de graça nós temos recebido. E nesta hora que recebemos de graça a dádiva do passe, saibamos agradecer, porque não basta só receber, é preciso saber agradecer. E na infinita bondade deste amor que nos envolve, sintamos a presença dos Espíritos que sabem perfeitamente o que nós precisamos. Que a nossa água seja fluidificada, transformando-a em medicamento. Ó Deus de infinita bondade, olhai pelos caídos, pelos sofredores, por aqueles que se encontram internados nas clínicas de toda a sorte, nos hospitais. E olhe, Jesus, por aqueles que estão em guerra, por interesses materialistas e pessoais. Que Deus, que é o sol infinito de misericórdia, ilumine a consciência de todos os seus filhos. E que a paz esteja conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Jesus. Sê conosco, Mestre.